Você já ouviu falar da família Rothschild? Se você acha que sabe o que é riqueza, prepare-se para repensar tudo. Imagine uma família que não apenas acumulou uma fortuna gigantesca, mas que também financiou reis, financiou guerras e, literalmente, moldou o destino de nações inteiras. Eles começaram com uma simples loja de câmbio em um gueto e acabaram construindo um império financeiro tão poderoso que mudou o rumo da Europa. Essa não é uma ficção. Essa é a história da família mais rica da história. Tudo começa no século XVIII, em Frankfurt, na Alemanha, com um homem chamado Mayer Amschel Rothschild. Ele nasceu no gueto judeu da cidade, um lugar com poucas oportunidades. Mayer não era nobre, nem herdeiro de uma grande fortuna. Mas ele tinha algo muito mais valioso: uma inteligência financeira fora do comum e um talento nato para fazer as conexões certas. Desde cedo, ele se interessou por moedas raras e pelo mundo das finanças. Após trabalhar em um banco em Hanover, ele voltou para Frankfurt e abriu seu próprio negócio, negociando moedas e medalhas antigas. Aos poucos, Mayer começou a administrar o dinheiro de famílias ricas e nobres locais. Sua reputação de honestidade e habilidade cresceu rapidamente. O ponto de virada foi quando ele se tornou o agente financeiro de Guilherme IX, um dos nobres mais ricos da Europa. Essa conexão deu a Mayer a credibilidade e o poder que ele precisava para dar o próximo passo. Mayer Rothschild teve uma visão genial. Ele percebeu que para construir um império duradouro, ele não poderia fazer tudo sozinho. Ele precisava de aliados de total confiança. E quem poderia ser mais confiável do que sua própria família? Mayer teve 5 filhos: Amschel, Salomon, Nathan, Carl e James. Ele os treinou pessoalmente nos negócios desde crianças. E quando eles cresceram, Mayer os enviou para as 5 cidades mais importantes da Europa da época. Amschel ficou em Frankfurt, mantendo a base. Salomon foi para Viena, o coração do Império Austríaco. Nathan, o mais brilhante de todos, foi para Londres, o centro financeiro do mundo. Carl foi para Nápoles e o caçula James para Paris. Cada filho abriu uma filial do Banco Rothschild na sua cidade. Juntos, eles criaram a primeira rede bancária multinacional da história. Eles podiam transferir dinheiro, informações e mercadorias pela Europa com uma velocidade e segurança que ninguém mais conseguia. Era como a internet do século XIX, e os Rothschilds eram os donos da rede. A ascensão meteórica dos Rothschilds aconteceu durante um dos períodos mais turbulentos da história europeia: as guerras napoleônicas. Enquanto os países estavam em guerra, os irmãos Rothschild viram uma oportunidade única. Eles usaram sua rede para financiar ambos os lados do conflito, às vezes secretamente. O exército britânico, por exemplo, precisava pagar suas tropas na Península Ibérica, mas enviar ouro por mar era arriscado por causa dos bloqueios franceses. Foi aí que Nathan Rothschild, em Londres, teve uma ideia brilhante. Ele não enviou ouro. Em vez disso, ele usou a rede da família. Ele comprou ouro do governo britânico, usou o dinheiro para comprar mercadorias e seu irmão James, em Paris, vendeu essas mercadorias, convertendo o lucro em moeda local para pagar os soldados britânicos. Eles contornaram os exércitos de Napoleão e lucraram enormemente com a transação. Eles eram os mestres da logística financeira em tempos de guerra. O episódio mais famoso da história dos Rothschilds e que solidificou sua lenda aconteceu na Batalha de Waterloo, em 1815. Napoleão havia escapado do exílio e a Europa estava em suspense. A batalha decidiria o futuro do continente. O mercado financeiro de Londres estava em pânico. Se Napoleão vencesse, os títulos do governo britânico iriam a zero. Se a Grã-Bretanha vencesse, os preços disparariam. Todos queriam a informação primeiro. Nathan Rothschild, em Londres, sabia disso.
Ele tinha a rede de correios mais rápida da Europa, usando pombos-correio e barcos velozes. Graças a essa rede, ele soube da vitória britânica horas, talvez um dia inteiro, antes do próprio governo. O que ele fez em seguida foi genial. Ele foi para a Bolsa de Valores e começou a vender seus títulos britânicos. Todos que o viram pensaram o pior. Nathan sabe de algo, a Grã-Bretanha perdeu. O pânico se instalou e todos começaram a vender desesperadamente, fazendo o preço dos títulos despencar. Então, no último minuto, secretamente, os agentes de Nathan compraram todos os títulos que puderam, por uma fração do preço. Quando a notícia oficial da vitória chegou, os preços dispararam e Nathan Rothschild fez uma fortuna que, em valores atuais, seria de bilhões. Ele não apenas ganhou dinheiro, ele demonstrou que informação é poder. Após as guerras napoleônicas, os Rothschilds se tornaram a força financeira mais poderosa da Europa. Eles não eram apenas banqueiros, eram financiadores de nações. Quando os governos precisavam de dinheiro para construir ferrovias, financiar projetos industriais ou até mesmo para se reerguer após uma guerra, eles iam aos Rothschilds. A família financiou a industrialização em toda a Europa. Eles investiram em ferrovias na França, Áustria e Bélgica, conectando o continente e impulsionando o comércio. Eles investiram em mineração, como as minas de mercúrio de Almadén, na Espanha, essenciais para a refinação de ouro e prata. Um dos exemplos mais incríveis do poder deles foi em 1875. O governo britânico queria comprar uma participação crucial no Canal de Suez, uma via navegável estratégica que conectava a Europa à Ásia. Mas o parlamento estava em recesso e não podia aprovar o financiamento. O primeiro-ministro, Benjamin Disraeli, fez uma ligação. Ele ligou para Lionel de Rothschild, filho de Nathan, e pediu 4 milhões de libras esterlinas, uma soma astronômica na época. A resposta de Rothschild foi simples: quando você precisa. O dinheiro foi entregue no dia seguinte. Uma família financiou a aquisição de um dos ativos geopolíticos mais importantes do mundo para o Império Britânico. O segredo do sucesso dos Rothschilds não era apenas a inteligência financeira. Estava nos valores que Mayer Amschel passou para seus filhos. O lema da família era Concórdia, Integritas, Indústria, Harmonia, Integridade e Trabalho. A união familiar era sagrada. Eles se comunicavam constantemente através de cartas em hebraico, codificado para manter seus segredos comerciais. Eram mestres em manter a fortuna dentro da família. Para isso, eles praticavam casamentos endogâmicos, ou seja, primos e primas se casavam para que a riqueza não se diluísse ao passar para outras famílias. Essa prática, embora comum entre as dinastias reais e aristocráticas da época, garantiu que o controle do império financeiro permanecesse firmemente nas mãos dos Rothschilds por gerações. Além disso, eles cultivaram um ar de mistério e exclusividade. Eles operavam nos bastidores, influenciando a política e a economia longe dos olhos do público. Isso lhes deu um poder imenso, mas também alimentou inúmeras teorias da conspiração que persistem até hoje. Com o passar do tempo, o mundo mudou. O século XX trouxe 2 guerras mundiais, a ascensão de novos centros financeiros como os Estados Unidos e o aumento dos impostos sobre heranças. O Império Rothschild, que antes era centralizado, começou a se descentralizar. Durante a Segunda Guerra Mundial, a filial austríaca da família foi severamente atingida pelos nazistas, que confiscaram seus bancos e propriedades. Muitas filiais da família tiveram que se adaptar ou fechar. A estrutura de 5 irmãos em 5 cidades já não era mais o modelo dominante. A riqueza da família, antes concentrada, foi se dividindo entre centenas de herdeiros ao longo das gerações. Eles não são mais a família mais rica do mundo como um bloco único.
Hoje, existem outras fortunas individuais maiores. No entanto, é um erro pensar que os Rothschilds desapareceram. Eles simplesmente se adaptaram. Hoje, o nome Rothschild ainda é sinônimo de finanças de elite. As empresas descendentes do império original, como o Rothschild & Co., continuam sendo players importantes no mundo do private banking, gestão de fortunas e fusões e aquisições. Eles não financiam mais guerras, mas aconselham corporações gigantes e governos em transações de bilhões de dólares. A família também se tornou conhecida pela filantropia, investindo em artes, ciência e educação. Suas vinícolas, como o Chateau Mouton Rothschild e o Chateau Lafite Rothschild, produzem alguns dos vinhos mais caros e prestigiados do mundo. A fortuna pode estar mais dispersa, mas a influência e o legado permanecem. A história dos Rothschilds é uma aula sobre poder, estratégia e a incrível capacidade de uma família de moldar a história. De um gueto em Frankfurt a palácios em toda a Europa, eles provaram que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas no conhecimento, na união e na visão de futuro. O que você achou dessa história incrível? A saga dos Rothschilds nos mostra como a inteligência e a estratégia podem criar um legado que dura séculos. Se você gostou de mergulhar nesse capítulo fascinante da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Queremos saber sua opinião. Qual parte da história dos Rothschilds mais te impressionou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.